a revista tratando sobre o avivamento. O título da revista é Aviva a Tua Obra, chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje nós estaremos ministrando a lição de número 4, que seria a lição do próximo domingo. A lição tem por título O Ministério Avivado de Jesus. É uma lição onde nós iremos ver o nosso Senhor Jesus como homem aqui na terra, no tempo em que ele esteve entre nós, exercendo o seu ministério. Nós sabemos que o nosso Senhor, ele foi, enquanto esteve aqui na terra, 100% homem e 100% Deus, mas ele abriu mão de usar os seus poderes durante o seu ministério. Ele viveu aqui como homem. Jesus não teve nada que ele passou aqui na terra que nós não passamos. Nós não sentimos nada que Jesus não sentiu. Não tem nada de dificuldades no ministério, de dificuldades na vida pessoal, que nós possamos, em algum momento, pensar que Jesus não passou por isso, por ele ser um Deus encarnado. Mas a palavra de Deus deixa claro para nós que Jesus sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede, sentiu tristeza, que Jesus teve sede e que Jesus chorou. Então a humanidade de Jesus estava 100% durante o seu ministério. Obrigado, João. O ministério de Jesus teve início na Galileia e ele provocou grande repercussão diante do povo, porque a sua fama correu todas as terras ao derredor. E ali ele demonstrou como era usado por Deus, vivendo cheio do Espírito Santo. Então, o que nós veremos nessa lição é um exemplo que nós podemos tirar do tempo que Jesus esteve conosco aqui na terra como homem, e que é possível, sim, viver uma vida de total entrega ao Senhor, viver uma vida de total dedicação, devoção a Deus, santidade ao Senhor, porque não tem nada que Jesus fez que nós não podemos fazer, a não ser nos ressuscitar, né? Mas, se tratando da humanidade de Jesus, ele viveu uma vida normal, como qualquer um de nós. A única diferença é que ele não pecou, não teve pecado algum. Ele, durante o seu ministério, não se deslocou para a Galileia simplesmente por gostar da região ou por ser bem aceito e reconhecido pelas pessoas. Mas ele chegou ali pela virtude do Espírito Santo, com um propósito estipulado pelo Pai, que era de pregar o Evangelho, de pregar as boas novas de salvação e de anunciar o reino de Deus aqui na terra. Então, durante a nossa caminhada, por uma ou duas vezes, ou por várias vezes, nós vamos nos deparar, ou já nos deparamos com situações difíceis, situações adversas, né? Que parece impossível passar. Mas Jesus é o exemplo maior de que é possível, sim, sermos pessoas, seres humanos normais, cheios do poder de Deus, ao ponto de conseguir ter uma vida de total santidade e entrega ao Senhor durante a nossa caminhada aqui na terra. O textuário da nossa lição diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor.
Então, ele era cheio do Espírito. E tudo que ele fazia era movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, para nós vivermos uma vida na presença do Senhor, é necessário que nós sejamos cheios do Espírito. Que nós vivamos uma vida de busca constante na presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E enquanto Jesus pregava nas sinagogas, ele sofreu grande desconfiança por parte das pessoas que ele teve contato, das pessoas que caminhavam com ele, das pessoas que ouviam. Então, ele deixou claro qual era a sua missão aqui na terra como homem. Foi rejeitado por muitos, foi odiado por muitos, mas ele, em momento algum, abriu mão do seu propósito. Ele declarou a sua missão, que era de pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. A verdade prática diz que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então, um crente avivado, nós já temos bem claro nas nossas mentes o que é o avivamento, porque já estamos na 4ª lição, já passamos por 3 lições, onde foi definido o que é avivamento. A irmã Leila, com muita clareza, com muita sabedoria, definiu para nós no domingo passado o que é o avivamento, o que é o verdadeiro avivamento e o que não é avivamento. Então, um crente verdadeiramente avivado, ele revela a extraordinária atuação do Espírito Santo através da vida dele. Então, um crente avivado, ele produz muitas coisas boas para o reino de Deus. Então, é possível, sim, vivermos uma vida diferente da vida que o mundo tem oferecido aí fora, a partir do momento que nós nos entregarmos aos cuidados do Espírito Santo de Deus. E Lucas 4, 28 a 30 diz que "E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se." Então, Jesus sofreu grande oposição durante o seu ministério aqui na terra. E isso deixa um grande ensino para nós, porque nós que somos chamados por Deus, temos uma grande missão. E essa missão, para ser cumprida com excelência, é necessário que nós busquemos estar cheios do Espírito Santo e o avivamento pessoal. Precisamos estar cheios do Espírito para cumprir de maneira correta e elevada o que nos foi confiado por Deus e saber que nunca teremos o apoio unânime daqueles que nos ouvem. Então, o texto de Lucas 4, 28 deixa claro que Jesus sofreu oposições enquanto exercia o seu ministério, que isso não será diferente com nenhum de nós. Vamos agradar alguns e desagradar outros. Mas nós precisamos focar no objetivo maior, que é ministrar a palavra do Senhor da forma mais correta possível, da forma mais fidedigna, buscando, sim, através do ensino da palavra de Deus, que desperte em cada um de nós o interesse em buscar o avivamento pessoal, em buscar ser cheio do Espírito, para que através do se encher do Espírito, nós venhamos produzir frutos, bons frutos na presença do Senhor.
Então, há muitos líderes, pastores, dirigentes, né, que buscam métodos, técnicas de administração para conduzir o seu rebanho. Nem sempre buscam direção do Espírito como Jesus buscava. Jesus, ele tinha o hábito de orar muitas vezes por dia e por longos períodos. É oração, jejum, obediência ao Pai, obediência à ordem que lhe foi dada durante o período que ele esteve exercendo o seu ministério. Então, as técnicas, os métodos, não que eles sejam errados, mas ao usarmos, temos que usar com muita sabedoria, sempre pautados na palavra do Senhor. E por esse motivo, muitos fracassam por não buscar a direção do Espírito Santo. Em vez de buscarem direção do Espírito, buscam métodos e técnicas humanas, técnicas de psicologia para atrair as pessoas, para motivar as pessoas, para emocionar as pessoas. E assim eles arrastam grandes multidões e nem sempre tem, como Jesus teve, dificuldade nos seus ministérios. Porque sempre estarão falando coisa que o público quer ouvir. Então esse é o perigo de buscar métodos e técnicas humanas e não buscar orientação do Espírito, ou no Espírito. E o nosso texto bíblico, que está baseado na nossa lição, está em Lucas 4, do 14 ao 22. Se os irmãos quiserem me acompanhar, não vamos fazer a leitura hoje coletiva, visto que os irmãos não estão de posse das suas revistas. Os irmãos puderem abrir as suas Bíblias em Lucas 4, do 14 ao 22. Diz assim o texto: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras ao derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então nós vimos aqui, deixa claro, que ele usa o texto do profeta Isaías para deixar claro como estaria conduzindo o seu ministério. No versículo 18 ele diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, tinha um objetivo para o qual ele foi cheio do Espírito. Tinha um propósito para que ele fosse cheio do Espírito. Então, por esse motivo que há a necessidade de buscarmos um avivamento pessoal, para que durante o nosso ministério nós possamos exercê-lo ou executá-lo com excelência, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa parte técnica, né, essa parte administrativa, é perigosa, né? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre os coaching, né? Os coaches evangélicos, que trabalham com o emocional das pessoas para cativá-los, para motivá-los a estar na igreja, né?
as igrejas lotadas e tal, mas o que eu quero deixar aqui nessa introdução claro para os irmãos é como é importante, como foi importante durante o ministério de Jesus. Ele esclareceu, deixou bem claro para nós que o seu ministério era todo pautado e conduzido pela ação do Espírito Santo de Deus. Ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é indispensável, portanto, sermos cheios do Espírito Santo para continuarmos exercendo o nosso ministério. Então, como eu disse para os irmãos, tem surgido, né, em nosso meio, né, em muitas igrejas, a teologia coaching e o ministério coaching, né? Então, isso precisa ser evitado, né? Então, o método coaching, ele é voltado para o desenvolvimento humano e empresarial, além de usar técnicas administrativas, usa a linguagem ericksoniana, que é uma técnica de hipnose. Então, através das técnicas do coaching, as técnicas que eles aprendem com palavras de motivação, com textos, né, com sermões, eles causam uma hipnose nas pessoas, tá? Isso é um método de hipnose indireta criado por Milton Erickson, considerado como o pai da hipnoterapia. Foi um psiquiatra e psicólogo americano. Erickson descobriu que a sugestão indireta poderia resultar em uma mudança comportamental terapêutica. Então, essa sugestão indireta são através de palavras de efeito, frases de efeito, né, que causam uma mudança comportamental terapêutica nas pessoas, fazendo com que as pessoas entram em transe, em hipnose, sendo atraídas por aquelas boas palavras que vai sempre de encontro às necessidades de cada um. O ego, né, preenchendo e enchendo o ego de cada um. Ele proferiu conversas com clientes usando metáforas, contradições, símbolos e antídotos para influenciar seu comportamento em vez de ordens diretas. Então, esses são princípios e técnicas científicas que podem ser usados por esses coaches. Então, por isso que eles arrastam e atraem grandes multidões. Tá? Então, nós, como servos de Deus, né, como líderes, não podemos deixar nos influenciar por esses métodos, nem deixar ser levados por esses métodos. Então, por mais que andar verdadeiramente guiado pelo Espírito, andar verdadeiramente conduzido pela palavra do Senhor, não surja tanto efeito de atração nas pessoas, nós não podemos deixar ser levado por essas técnicas. Então, o que nós vimos hoje, alguns pastores, né, principalmente os pastores das redes sociais, eles usam essas técnicas para atrair as pessoas, atrair as grandes multidões, porque nos seus sermões só vai ter coisas que massageiam o ego das pessoas. E dentro dessa lição do ministério avivado de Jesus, o que nós vamos ver é um Jesus verdadeiro. É um Jesus que, em momento algum, ele poderia até se abrir mão de sofrer, de sentir dor, de padecer perseguições, porque ele era Deus. Ele poderia usar o poder para fazer o que ele quisesse, né? Para sair da cruz, para matar as pessoas, para fazer o que ele quisesse. Mas ele quis exercer o seu ministério da forma que ele exerceu, para deixar um exemplo para todos nós. Então, Jesus é o exemplo maior de que uma pessoa avivada e movida pelo Espírito Santo é capaz de fazer sobre a face dessa terra. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos capazes de fazer obras até maiores do que as que Jesus fez. Então, por isso que é muito importante nós buscarmos o avivamento pessoal, o avivamento individual, através de uma vida de oração,
de uma vida de leitura da palavra do Senhor, jejuns, consagrações. Nós temos que ter esse tempo com Deus. Nós temos que deixar esse tempo aberto para nós termos um momento de relacionarmos com Deus. Porque senão nós não vamos conseguir dar continuidade na nossa jornada espiritual, na nossa carreira, na nossa caminhada. Porque lutas já passamos, mas muitas lutas virão ainda. Então, se nós nos abster dessas coisas, como que nós vamos conseguir concluir a nossa caminhada? Então, ao lermos a palavra do Senhor, ao estudarmos essa lição, nós temos que tirar essa lição, porque eu estava até conversando com a irmã Leila e com o pastor Felipe sobre essa questão de falar de avivamento e falar de Jesus. Fica até complicado, porque Jesus é Deus. Ele, na sua essência, ele é o próprio avivamento, né? Então, nós vamos tratar simplesmente do lado humano, porque Jesus, em momento algum, ele abriu mão da sua humanidade. Como eu já disse antes, não tem nada que você passou ou que você vai passar que Jesus não passou. E ele passou com excelência, ele superou com excelência, ele superou com graça. Então, ao vermos o martírio de Jesus na cruz do Calvário, quando você lê qualquer um dos evangelhos, você vai ver que o sofrimento que Jesus passou, né, não chega nem perto do que nós passamos. O cálice que ele bebeu, nenhum de nós conseguiríamos beber. Então, fica para nós o exemplo do maior exemplo que nós temos, que é Jesus. Porque ele era e é, né? Ele era 100% homem, 100% Deus, e hoje ele é 100% Deus, porque já está de volta no seu corpo glorificado. E ele era guiado pelo Espírito. Então, em todo o Evangelho, você vai ver que Jesus ele era guiado pelo Espírito. Ele não fazia as coisas como homem da sua cabeça, ou porque a palavra de Deus fala que ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Em momento algum, ele se exaltou por ser Deus. Antes, ele se humilhou, tomando forma de servo, de homem, como nós, né? Então, não tem nada que você olhar que Jesus fez, ou que ele passou, que você falar, ele passou porque era Deus. Não. Ele passou como nós, como homem, estando no mesmo corpo físico que nós estamos. Então ele ensinava nas sinagogas e era louvado por todo o povo. Então, num sábado, lendo o texto de Isaías, ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, né? Então essa era a razão pela qual as mensagens de Jesus passavam muito além das mensagens dos escribas e dos fariseus. Um dos maiores motivos era esse, porque ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto os escribas e os fariseus se baseavam num legalismo puro e simples, frio e calculista, Jesus promoveu um verdadeiro avivamento que se espalhou por todo o mundo e chegou até nós, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então ele foi ungido para essa gloriosa missão, ungido pelo próprio Espírito Santo do Senhor, que nós vimos lá também no episódio do seu batismo, quando João estava batizando-o e o Espírito do Senhor, em forma de pomba, desceu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a pessoa do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo são eternamente em comunhão e uma perfeita trindade, né? A perfeição na trindade. Porque para os judeus só há um Deus, no singular, né? Então, quando nós falamos da trindade, nós falamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se torna um. Porque para nós só há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e que através dele é que nós vivemos. O Espírito Santo na vida de Jesus, no nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, o anjo Gabriel foi dar o anúncio a Maria, o que causou grande espanto a ela, pois era virgem
fazendo-a indagar como poderia aquilo acontecer se ela não era casada. E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então, desde o ventre de Maria, Jesus já tinha sido coberto pelo Espírito Santo. Na sua encarnação, Jesus fez-se homem, mas não deixou de ser Deus. Todavia, para se tornar o Emanuel, o Espírito Santo exerceu o seu papel de executor divino no ministério da encarnação. Então, todo o ministério de Jesus foi pautado por uma vida guiada através do Espírito Santo. No batismo, como eu disse para os irmãos, também foi mencionado a descida do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. Mesmo na sua infância, sendo criado Jesus, através da lei de Moisés, no 8º dia, ele foi apresentado no templo, foi circuncidado, e provavelmente auxiliou seu pai ali na carpintaria, visto que José era carpinteiro durante a sua adolescência, a sua juventude. E antes de começar o seu ministério, ele se submeteu ao batismo para o arrependimento, realizado por João, no Rio Jordão, e ao sair da água, ele foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. No episódio também de Mateus 4, da tentação de Jesus, após o batismo, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, ele foi conduzido pelo Espírito, tá? Ele não foi conduzido por Satanás. O Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Ali ele experimentou um jejum de 40 dias, 40 noites, teve fome. Então, ele suportou e venceu essas investidas de Satanás, porque o seu ministério já tinha começado sendo pautado através de um revestimento de poder através do Espírito Santo. Então, uma das chaves, dos segredos, do ministério de Jesus foi esse, de estar sempre entregue na sua totalidade aos cuidados do Espírito Santo. Tá? Então, ele venceu essa tentação, que não é diferente das tentações que nós sofremos, das perseguições que nós passamos, mas fica o exemplo que ele deixou de como vencer durante a nossa caminhada, através da palavra de Deus. Ele sempre respondia para o adversário: está escrito. Ou seja, era um costume dele estar sempre em dia com a palavra de Deus. Oração, leitura e uma vida entregue aos cuidados do Espírito Santo. Então Jesus ele venceu todas as investidas satânicas usando a poderosa arma que nós temos, que é a palavra de Deus. A cada ataque que ele sofria, ele respondia: está escrito. Então, o avivamento ele vem através dessas ferramentas: oração, leitura da palavra de Deus, uma vida de entrega ao Senhor. Então Jesus, e a busca pelo Espírito Santo, pelos dons, pelo revestimento de poder, e por aí vai. Então Jesus, durante o seu ministério, ele deixou claro para nós que é possível sim exercermos o ministério aqui na terra com excelência. Então, se ele não tivesse a presença do Espírito Santo na condição humana, ele jamais teria vencido as terríveis opressões que o maligno impôs sobre ele ali no período da sua tentação no deserto. Mesmo porque ele já estava ali há 40 dias, sem comer, sem beber. O Espírito Santo no ministério de Jesus, o tópico 2 aí da nossa revista. Então, com cerca de 30 anos, Jesus começou a exercer o seu ministério de fato. Seu ministério terreno, depois de voltar do monte lá da tentação, no deserto da Judéia, começando pela Galileia. E Lucas 4, 14 e 15 diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas,
e por todos era louvado. Tá? Que é o texto que nós lemos, né? Parte do texto que nós lemos. Então, pela virtude do Espírito, ele começou o seu ministério. Tá? Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. O ministério de Jesus teve início debaixo da unção do Espírito. Como eu disse para os irmãos, que era uma condição indispensável para cumprir a sua missão aqui na terra. Não tinha como ele vencer da forma que ele venceu, se não fosse através da unção do Espírito que estava sobre a vida dele. Então, para nós fica nessa lição, ao analisarmos a vida de Jesus como homem, seu ministério aqui na terra, fica esses exemplos para nós seguirmos e também conseguirmos cumprir com excelência a nossa jornada. Então, o primeiro objetivo ele foi ungido para evangelizar os pobres. Jesus tinha consciência das prioridades da sua missão. Ele elegeu como prioridade começar a evangelizar os pobres. Então, o primeiro objetivo do ministério de Jesus foi este. Ele foi ungido para evangelizar os pobres, que é o que está lá no nosso texto que nós lemos. O ministério de Jesus foi muito curto, né? Durou cerca de 3 anos. E ele começou evangelizando os pobres. Então, com relação a Jesus evangelizar os pobres, não tem nada a ver com preconceito contra pobre, nada disso não, tá? O segundo objetivo, curar os quebrantados de coração. Então, primeiro, evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração. Um quebrantado de coração quer dizer um coração cheio de humildade, disposição para se submeter à vontade de Deus. Então, um coração quebrantado, Deus não rejeita. Então, dentro dessa nossa busca, dessa nossa caminhada, dentro da busca do avivamento pessoal, né, que isso vai ser falado aqui por várias e várias vezes durante esse trimestre, mas que não fique só no nosso falar, que verdadeiramente cada um de nós venha fazer este propósito com Deus. Estamos aí há 18 dias de um novo ano. Ainda dá tempo de fazer as promessas, né? Tomara que se cumpram. Algumas delas. Que algumas já até esqueceu, né? Tem gente que já até esqueceu o que falou no dia 1º. Vou fazer isso, aquilo, outro. Hoje é dia 18 e é capaz de que nem se lembra mais. Mas tenha esse propósito no seu coração de buscar o avivamento pessoal, de ser um crente diferente. Olha para trás o ano de 2022, como é que foi, né? Faça uma retrospectiva, olha onde foi que você falhou, onde foi que você errou, o que você ficou devendo. Devia ter feito isso mais, devia ter visitado mais pessoas, devia ter orado mais, lido mais a Bíblia, né? E com muita humildade no coração e um coração quebrantado diante do Senhor, o seu propósito não será rejeitado. O Espírito de Deus vai te dar capacidade para você romper. Romper de uma forma diferente do que você já rompeu até hoje. Esse é que é o segredo de servir a Deus. Porque dentro de uma das lições do trimestre passado que o pastor Felipe deu para nós, ele falou muito dessa questão de ir avançando no conhecer a Deus, ir aprofundando cada vez mais, mergulhando e se interessando em conhecer mais o Senhor. Salmo 34:18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Então a humildade é isso, é disposição para se submeter à vontade do Senhor. E Jesus, ele tinha isso 100%. Ele era excelente nisso, né? Se submeter à vontade de Deus, né? Nós lembramos muito bem da oração que ele fez, momentos antes dele ser crucificado, né? Ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então ele era
alguém que verdadeiramente se submetia às vontades de Deus, que é o contrário de um coração endurecido, cheio de orgulho e autossuficiência. Então, quem tem um coração endurecido, orgulhoso e que se acha autossuficiente, dificilmente vai ser moldado por Deus ou vai ser trabalhado pelo Espírito. Então, o segundo objetivo era curar os quebrantados de coração. Porque a sua palavra era cheia de misericórdia, de amor pelos que sofrem as adversidades da vida, promove a cura interior, trazendo paz e descanso para a alma. Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é só vir até ele, mas uma das dificuldades que nós temos ao buscar algo novo de Deus é nos esvaziar. A gente sempre chega com alguma coisa. Sempre chega já querendo dar continuidade àquilo que nós já temos. Então, na busca pelo avivamento pessoal, esvazie-se de si mesmo. Se entregue ao Senhor por inteiro, por completo. Esvazie o seu coração, sua alma e se entregue aos cuidados do Senhor. Terceiro objetivo é apregoar a liberdade aos cativos. Então, Jesus incluía na sua missão a libertação dos cativos espirituais, que são os oprimidos pelo pecado e pelo diabo. Tá? Então, esse era o terceiro objetivo do ministério de Jesus. Então, na ilusão do pecado, o ser humano pensa que é livre. Então, quando você fala para alguém que ele está preso, que ele precisa ser liberto, a pessoa não entende, porque o pecado aprisiona a pessoa. Então, por esse motivo que ele precisa de libertação. Tá? Até nós crentes, irmãos, precisamos de libertação. Muitas das vezes. Porque nós vamos nos acostumando, e a gente acaba ficando muito à vontade na presença de Deus. Achando que Deus é um amigo, que Deus é um parceiro, que é um colega, que é o cara, e esquecemos que Ele é Senhor das nossas vidas. Que nós devemos prestar reverência a Ele ao nos aproximar dEle. Tirar a sandália dos nossos pés. Tirar a aparência de arrogância de nós ao nos aproximarmos do Senhor, se nós verdadeiramente quisermos ter uma vida transformada, porque avivamento é isso, é transformação de vida, mudança de vida, de caráter, de comportamento, de atitude, de palavras, né? Tudo que você fazia é transformado. Você não é mais aquela pessoa, né? O diabo prende as pessoas com uma falsa liberdade, escravizando-as através de vários meios de destruição, tais como os vícios, fornicação, adultério, prostituição, violência, falsas religiões, heresias, entre outras coisas. Ele usa para prender as pessoas. E aí elas não entendem por que precisam de libertação. Então ele veio pregar liberdade aos cativos, aos que estão no cativeiro de Satanás. Foram sequestrados pelo pecado, agora se encontram presos. Então, através de uma vida de piedade na presença do Senhor, nós temos hoje autoridade no Espírito, em Jesus, para também pregar o Evangelho para que essas pessoas sejam libertas do cativeiro. E quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, é promovida uma verdadeira libertação na pessoa. As cadeias são quebradas, as correntes, as algemas do pecado, daquilo que aprisionava a pessoa, já não aprisiona mais. Então, a pessoa exercendo o seu ministério, buscando o avivamento, usando como exemplo a vida de Jesus, são esses os efeitos que serão causados por onde quer que você passe, seja lá com quem você converse. Essa pessoa será liberta da prisão através da pregação do Evangelho. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter convicção daquilo que nós estamos fazendo. Então, a convicção vem através dessa busca constante, dessa entrega constante ao Espírito, a Jesus e a Deus. Né? Esquecemos do nosso eu, de que eu posso, eu sou capaz, não. Entender que é Jesus, através do Espírito, que está no controle. Paulo teve a revelação dessa gloriosa liberdade. Ele diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade,
não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 20 e 21. Então, é necessário sim uma libertação. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes, quando nós recebemos alguém na nossa casa, a pessoa chega a primeira vez meia tímida, né, meia acanhada, depois da segunda vez já chega mais ou menos, e cada vez que chega vai pegando liberdade. Daqui a pouco está abrindo a geladeira, ligando a televisão, pegando água no bebedouro, e aí fica à vontade. Mas com Deus não pode ser assim. Nós não podemos ter esse relacionamento com Deus achando que Ele é nosso amigo, que está tudo bem, que está tudo legal. Não! Nós temos que ter reverência na presença do Senhor. Entender que nós precisamos, sim, nos libertar de algumas coisas que estão nos atrapalhando. Isso faz parte dessa busca pelo avivamento pessoal. É você detectar aquelas coisas que estavam atrapalhando a sua jornada com Deus e trabalhar naquilo. Quarto objetivo, dar vista aos cegos. Na unção de Jesus pelo Espírito foi incluída a missão de dar vista aos cegos. Então ele tinha poder sobre todo tipo de enfermidade, não só física, mas também espiritual. É isso que acontece com um crente que está buscando o avivamento, com alguém avivado, motivado pelo Espírito, não por técnicas humanas, não por técnicas de psicologia, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele pode curar não somente o cego físico, mas também pode curar a cegueira espiritual, daquele que já não enxerga mais a necessidade de mudança. Já se acha tão amigo de Deus que acha do jeito que ele está, tá bom. Não precisa. Que isso, Deus é... Eu tenho um particular com Deus, né? Eu sou... Não, queridinho, não existe isso com Deus, irmãos. Deus, ele é pai, mas ele é juiz. Deus é amor, mas é justiça. É o mesmo Deus que ama, é o que vai agir com justiça no dia do juízo. Então não podemos confundir o nosso relacionamento com Deus como um relacionamento pessoal. Então, na busca pelo avivamento, é necessário identificar esses pontos e colocar em oração. Quando você identifica, irmãos, a oração, ela tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. Nós não podemos ficar orando assim, aleatoriamente. Ah, Jesus abençoa fulano, abençoa o ciclano também, amém. Não. Quando você detectar algo, você bombardeia aquilo de oração. E aí, através do Espírito Santo de Deus, você consegue vencer esses empecilhos. Então, após Jesus curar o cego de nascença, ele mostrou outro tipo de cego. Lá em João 9, 39 a 41, Jesus disse: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então nós precisamos identificar e tratar essas coisas. E Jesus veio, através do Espírito, para nos ajudar a nos libertar dessas coisas. A cegueira espiritual é causada por todos os males morais humanos que afligem a humanidade. Então, é o que eu falei, a mente vai ficando cauterizada. E a pessoa não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado. Então, precisa voltar ao Evangelho, analisar a vida de Jesus, que é o verdadeiro, é o próprio avivamento, pegar os exemplos que não são impossíveis, porque, igual eu disse para vocês, ele estava agindo como homem, e aplicar na nossa vida. Então é isso, é dessa forma que o Evangelho deve ser praticado na nossa vida. Porque a cegueira espiritual ela seduz as pessoas para acreditar e praticar falsos ensinos e heresias dos mais estranhos que você possa imaginar. Porque depois que a pessoa está cega espiritualmente, ela está disposta a fazer qualquer coisa. Como na Índia, né, que temos vários deuses que são adorados lá, pessoas adoram ratos, animais, adoram o rio, o sol, a lua, e etc. Porque eles estão cegos espiritualmente.
né? Então nós precisamos estar avivados, buscando avivamento, buscando essa entrega ao Espírito, para que através das nossas vidas nós possamos também provocar essa libertação da cegueira espiritual nas pessoas. Quinto objetivo, pôr em liberdade os oprimidos. Então, por consequência do pecado, né, a opressão, ela atingiu várias pessoas. Então, Jesus ele veio também como um quinto objetivo, libertar os oprimidos, tá? Sejam oprimidos pelo pecado, ou oprimidos pela religião, ou até mesmo oprimidos fisicamente, como os nossos missionários, né, que estão, muitos deles, sendo oprimidos em outros países. E Deus também liberta desse tipo de opressão. Então, no ministério ungido de Jesus, ele proclamou a liberdade aos cativos espirituais, aqueles que não conhecem a Cristo, são seduzidos, escravizados e oprimidos pelo pecado sob as suas mais diversas formas. Então, a maioria das pessoas que estão lá fora não conhecem Jesus e nem esse evangelho libertador. Quem vai levar isso lá para eles? Nós. Mas como? Com medo? Tímido? De cabeça baixa? Não! Cheios do Espírito, avivados, sem medo, com coragem, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito ousado. Então, na busca pelo avivamento, ao colocarmos esse propósito no nosso coração, nós vamos ver essa mudança. Tá, irmãos? A partir assim, do primeiro, do segundo dia que você se entregar mesmo, com o coração quebrantado, na presença do Senhor, você consegue ver a diferença. Que as pessoas estão sendo enganadas, cegas, e não percebem que estão debaixo de um jugo opressor, o jugo do maligno, né, do nosso adversário. Por isso que Jesus garantiu lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o avivamento, a busca, ele causa isso nas pessoas. Um crente avivado, ele causa e provoca esse tipo de situação nas pessoas. Provoca sede, né, o desejo por Cristo. Ninguém no mundo é capaz de fazer isso, né? Nenhuma instituição psicológica, educacional, social, nenhum governo, sistema político, terapias, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, consegue libertar uma pessoa da forma que o Evangelho liberta, não. As pessoas que são libertas, elas são libertas, mas ficam dependentes de remédio, de retornos, dessas clínicas, de busca novamente, fica fazendo tratamento, acompanhamento. Não, quando Jesus liberta através do Evangelho, quando um crente avivado prega o Evangelho e a pessoa ela é impactada pelo poder do Espírito Santo de Deus, ela não precisa mais ficar retornando a consultas, fazendo acompanhamentos. Não, ela é liberta de verdade, de fato e de verdade. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. O sexto objetivo é anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, no seu ministério, como homem, tendo um ministério, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, ele vem cumprir esses objetivos, tá? E o sexto é anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ao proclamar solenemente a sua missão, incluiu esse objetivo de anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele citou isso com base no que diz o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Então, ele trouxe de volta um texto que foi escrito por Isaías, 700 anos antes do nascimento do Senhor.
que é apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então o profeta Isaías incluiu na missão do Messias 2 eventos de natureza oposta. O primeiro, o ano aceitável do Senhor, e o segundo, o dia da vingança do nosso Deus. Então Cristo ele trouxe para o mundo e para Israel o ano aceitável do Senhor, o tempo da plena libertação da escravidão do pecado, do mundo, da carne e do diabo. Então, a vinda do Senhor cumpriu-se, concluiu esse objetivo. Tá? Ele trouxe o ano aceitável, que é a plena libertação da escravidão do pecado, do mundo, da carne, do diabo. Então, esse é o ano aceitável, que já é presente, já é o nosso tempo, né? Então, os salvos já experimentam, desde quando aceitaram a Cristo, essa liberdade que Cristo nos dá através do Espírito Santo. Para concluir, irmãos, nós vimos então que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, né? Porque foi ungido pelo Espírito Santo. Então, ele, sendo 100% homem, 100% Deus, para exercer o seu ministério de forma humana aqui na terra, ele foi ungido pelo Espírito Santo. E conosco, então, não seria diferente, irmãos. Para nós conseguirmos concluir com excelência, nós precisamos viver uma vida de total entrega aos serviços do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele não nos salvou, não nos retirou do mundo, irmãos, à toa. A vida de cada um de nós tem um propósito aqui na terra, na igreja, nas nossas famílias, né? Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Isso vem através da busca, como eu disse antes, da leitura da palavra, oração, dedicação ao Senhor. Nós precisamos mudar, irmãos, os nossos comportamentos para com as coisas de Deus. Então, isso parte dessa oportunidade que nós estamos tendo de buscar o avivamento pessoal. Então, nós tivemos hoje como exemplo maior o nosso Senhor Jesus Cristo, que exerceu o seu ministério de uma forma muito excelente, mesmo tendo as mesmas limitações que nós temos, ele não pecou, não falhou e cumpriu o seu propósito. Então, que cada um de nós venhamos buscar no Senhor graça, unção, sabedoria, relacionamento com Deus, para que nós também venhamos ter condição de sermos crentes melhores, pessoas melhores, filhos melhores, cidadãos melhores. Porque quando nós buscamos a Deus, irmãos, nos entregamos a essa busca com um propósito, um objetivo consciente do que nós estamos fazendo, marcando mesmo ali na agenda, tempo, horário, local, onde você vai ter um tempo para Deus, para você ler a Bíblia, para você orar, para você ter um tempo com você mesmo. Pensar, para e pensa, baseado no ministério de Jesus, no que ele nos ensinou, no que ele deixou de exemplo para nós. Como nós estamos vivendo a nossa vida? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.